Boa noite, começa agora mais um TV Jornal, segunda edição, 6 de janeiro de 2015. E vamos aos principais assuntos desta terça-feira. Diminui o número de mortes e acidentes nas estradas paulistas durante o ano novo. Prazo para a troca de extintores em veículos é prorrogado. O motivo? A falta dos equipamentos no mercado. Buracos nas ruas de Votuporanga têm testado a paciência dos motoristas. Mostramos também a situação de uma reserva ambiental do Jardim Orlando Mastrocola. O espaço virou depósito de lixo. Moradores reclamam da sujeira deixada por algumas pessoas que passam por ali. Reajuste na conta de água é anunciado. A partir deste mês, os votuporanguenses vão pagar mais caro pelo serviço. E ainda na série Um Olhar pela Janela, vamos conhecer um pouco mais das praças de Votuporanga que fizeram parte da história de muita gente. Para começar, falamos da Praça da Matriz. Isso e muito mais agora no TV Jornal, que está no ar. E a Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo divulgou os dados referentes à Operação Ano Novo realizada nas rodovias paulistas. E o número de mortes e acidentes nas estradas durante o período diminuiu. Foram registrados 837 acidentes contra 1.041 em 2013. 29 pessoas morreram e no ano passado foram 37, o que representa aí uma queda de quase 22%. Os acidentes de trânsito recuaram aproximadamente 20% nos dias da ação especial, que começou no dia 27 de dezembro de 2014. O número de vítimas feridas em ocorrências nas estradas também diminuiu, chegando a 519, sendo 95 graves. No período anterior, foram 602. A queda representa aí 14%. E atenção motoristas, como está em falta o novo extintor exigido pelo governo com a carga ABC, o prazo para a compra foi prorrogado aí por mais 90 dias. O adiamento será contado depois da publicação de uma nova resolução. Até lá, o Departamento Nacional de Trânsito informou que não vai multar quem dirigir sem o equipamento. A estudante de jornalismo Michele Cavalcante tem os detalhes. A decisão foi alterada ontem à noite. Com isso, os motoristas poderão ter mais tempo para encontrar o novo extintor e se adequar à nova lei. Após esses 90 dias, os condutores que não cumprirem a determinação podem ter de pagar quase R$ 130 de multa e ainda perder 5 pontos na carteira de habilitação. Segundo o Denatran, a medida garante maior segurança aos motoristas e passageiros. Isso porque os extintores com cargas ABC têm capacidade de combater princípios de incêndio em materiais sólidos, líquidos, inflamáveis e equipamentos energizados. E a notícia veio em boa hora, viu? Porque estava difícil de encontrar este equipamento aqui em Votuporanga. Os motoristas estavam reclamando bastante. E simplesmente o extintor sumiu da cidade, né? E nós, nas próximas edições, vamos falar a respeito disso. E vale lembrar que a recomendação é para carros que tenham 10 anos ou mais, já que desde 2005 os veículos produzidos aqui no Brasil já saem de fábrica com o extintor recomendado. E 2015, assim como os outros anos, já começou com reajustes. E em Votuporanga mesmo, quem usa o transporte coletivo está pagando desde o dia 1º pouco mais caro pelo serviço. A tarifa, que era de R$ 1,50 para quem tem o cartão do transporte cidadão, agora passou para R$ 1,80. Mayra usa o transporte público todos os dias para trabalhar, só que agora vai ser difícil. Isso porque a tarifa aumentou. Ficou difícil agora que aumentou. O ônibus que eu pego vem lotado porque ele é menor. Todo dia muita gente vem em pé e agora que aumentou, vai ficar difícil. A medida é um reajuste feito pela empresa contratada para prestar os serviços. Todo final de ano, o contrato reza que há um reajuste. E não podia ser diferente nesse ano por conta disso. Houve um aumento no final de 2013, e agora nós tivemos esse aumento agora para 2015. Eu entendo que esse aumento, mesmo sendo um pequeno aumento, mas é um aumento que ainda assim
torna a passagem, como foi dito, uma das passagens mais baratas do Brasil. O valor do bilhete no trecho urbano em Votuporanga vai passar de R$ 2,50 para R$ 2,80. Em Simonsen, de R$ 2,70 para R$ 3,00. Mas a prefeitura vai ajudar na passagem com R$ 1,00. Assim, os moradores vão pagar R$ 1,80 em Votuporanga e R$ 2,00 em Simonsen. Atualmente, aqui em Votuporanga, são 10 linhas e 12 novos ônibus, todos adaptados para portadores de deficiências físicas, mas a população ainda cobra melhorias. Eu acho que ele podia melhorar um pouco, mas por dentro, porque a situação é bem precária lá dentro. Que às vezes tem algumas coisas quebradas lá dentro. Transporte, tá bom. O que tem que melhorar é aumentar mais os ônibus e diminuir a tarifa, que eu acho que ficou muito caro. E tem mais reajuste vindo por aí. A Saev Ambiental já anunciou que a conta de água também vai ficar mais cara a partir deste mês. O aumento será de 15,5%. Com isso, a tarifa mínima vai para R$ 22,95. A alteração foi maior que a do ano passado, quando subiu quase 10%. Mudando de assunto, e andar em algumas ruas de Votuporanga tem colocado à prova a habilidade dos motoristas, principalmente dos motociclistas. Até pedestres têm encontrado dificuldades em certos pontos. E nossa equipe percorreu bairros da cidade depois de receber reclamações da população que está indignada com a situação do asfalto da cidade. E o que vimos realmente não é de agradar. A atenção redobrada. Além de se preocupar com o trânsito e a sinalização, quem passa por Votuporanga também precisa se atentar aos buracos. Quem passa no cruzamento das ruas José Cômara e Amapá, por exemplo, pode perceber vários deles. Os motoristas precisam desviar para não causar nenhum acidente. Um pouco mais à frente, também na rua José Cômara, esquina com a Guaporé, também encontramos outra situação bem parecida. Na rua Pedro Valério, a mesma coisa. Só que este está bem ao lado da calçada, o que representa perigo também para os pedestres. Outro que mais impressiona é o do cruzamento da Avenida 9 de Julho com a Rua Santos Dumont. No outro lado da cidade, flagramos mais buracos. Quem segue pela Avenida José Marão Filho e pela Rua José Quirino Borges precisa desviar deles, pois são vários. Um pouco mais à frente, entre as ruas José da Cruz Oliveira e João Romano, mais problemas para o motorista. E a Prefeitura de Votuporanga informou que a rua José Cômara, nos cruzamentos da Amapá com a Guaporé e na Avenida 9 de Julho com a Santos Dumont, vão receber os reparos com recapeamento. Os trabalhos devem começar já na próxima semana. As demais ruas serão informadas à Secretaria de Obras para executar os serviços de melhoria, como, por exemplo, tapa-buracos. E no próximo bloco vamos mostrar como está a situação de uma reserva ambiental aqui de Votuporanga. O que era para ser apenas verde está virando local de descarte irregular de entulhos. Falamos também dos canteiros de algumas avenidas de Votuporanga. O mato tomava conta dos espaços e a prefeitura disse que faria a limpeza. E vamos conferir como ficaram em instantes. Nosso assunto agora é o meio ambiente, ou melhor, o descaso com ele. Em vez de alguns moradores contribuírem para que a reserva ambiental João Curti, lá no bairro Orlando Mastrocola, continue bonita e sirva até mesmo como uma área de lazer, tem gente fazendo o local de lixão. Meu amigo, mesmo com 2 ecodutos na cidade, o que por sinal é um privilégio para Votuporanga, ainda tem pessoas que teimam em descartar o lixo de maneira irregular. Olha só. Restos de materiais para construção e até um bicho de pelúcia são encontrados jogados nesta reserva ambiental que fica no bairro Jardim Orlando Mastrocola, em Votuporanga. O espaço, nas últimas semanas, tem sido utilizado como depósito de lixo. E Carlos, que mora bem próximo, fica indignado com essa situação. A verdade é que eles aproveitam de lugares assim onde tem muito mato, onde ninguém está vendo, e descartam aí, mas é mais fácil para eles, né? Enquanto algumas pessoas jogam lixo aqui neste local, teve um morador deste bairro que teve uma atitude diferente. Ele resolveu instalar esta lixeira aqui, para que as pessoas pudessem jogar o lixo aqui. Mas não é o que está acontecendo. O que pode justificar essa atitude é que falta uma proteção para dificultar a passagem no local.
Outro problema, de acordo com os moradores, é que a calçada termina bem antes do final da reserva. A situação aqui é favorável para jogar lixo, porque o mato é bem alto, é árvore, não tem calçada, né, tem um barro danado. Então as pessoas acham que já que está tudo desse jeito mesmo, então vamos jogar um pouco mais aí e é assim que funciona. E lembrando que esse tipo de atitude que acabamos de mostrar na reportagem é crime. Quem for flagrado jogando lixo de forma irregular em terrenos e áreas de proteção pode pagar uma multa no valor de R$ 1.027, podendo dobrar a cada reincidência. Então, se você for descartar qualquer material ou produto, vai até uma unidade do Ecotudo, anda mais um pouquinho, mas faz de maneira consciente. O da Zona Norte fica na Avenida 7, 2440, no Distrito Industrial 1. Já o da Zona Sul está localizado na Avenida Conde Francisco Matarazzo, esquina com a da Coacavo, no Palmeiras 1. O telefone de lá, qualquer dúvida, ligue 3422-2854. 3422-2854. E mostramos aqui no TV Jornal, na semana passada, algumas avenidas de Votuporanga que estavam com mato alto e deixando os moradores preocupados, já que estas áreas poderiam servir para proliferação de animais peçonhentos, né? Agora a situação nestes locais está bem diferente, olha só. Nossa equipe voltou aos bairros Vila América, Chácara Aviação e Estação e encontrou uma situação bem diferente. Profissionais da prefeitura realizaram o trabalho de limpeza. Na Avenida José Silva Melo, onde existia uma verdadeira plantação de carrapichos, todo o mato foi podado, restando apenas a retirada dos restos que ficaram sobre os canteiros. Já na Avenida Onofre de Paula, que liga aos bairros Monte Verde e Residencial Noroeste, a situação está melhor. O mato foi podado e o visual está limpo. Na semana passada, comerciantes chegaram a reclamar da situação devido ao risco da proliferação de animais peçonhentos que existia no local. Já na Avenida Francisco Bueno Baeza, no bairro Estação, conhecida como Avenida da Coacavo, na semana passada a situação chegou ao cúmulo de haver uma moita de colonhão, de cerca de 1,80 m de altura, no canteiro central. Encontramos a equipe da prefeitura realizando a limpeza, devolvendo ao local as condições normais para alívio dos moradores. E essa foi sugestão de um telespectador do TV Jornal que ligou para a TV Unifev. E você também gostaria de mostrar como está a situação no seu bairro? Entre em contato com a gente pelo e-mail, anote aí, jornalismo@tvunifev.com.br, jornalismo@tvunifev.com.br, ou ligue no 3405-9978, 3405-9978. Em Rio Preto, começou nesta terça-feira um arrastão contra o mosquito da dengue. O objetivo é eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti. Por isso, os moradores devem colocar na frente das casas todos os tipos de recipientes que possam acumular água. Além desta ação, a Secretaria da Saúde faz vistorias nos imóveis e nebulização em áreas onde há casos positivos da doença. Um jovem de 26 anos morreu ontem à tarde num capotamento na estrada rural entre Turmalina e Fátima Paulista. Segundo a Polícia Militar, no capotamento, o jovem teria sido arremessado para fora da caminhonete em que estava. O caso é investigado pela Polícia Civil. O feriado de Ano Novo, assim como no feriadão de Natal, registrou queda na quantidade de acidentes na região de Araçatuba, segundo dados divulgados pela 4ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária. De 30 de dezembro de 2014 a 4 de janeiro deste ano, foram registrados 16 acidentes, contra 28 no período de 27 de janeiro de 2013 e 1º de janeiro do ano passado. O Noroeste Paulista terá 2 novos presídios. As obras devem começar ainda neste ano e foram anunciadas pelo governo do estado. Elas fazem parte de um total de 9 centros de detenção provisória para presos que ainda não foram condenados. Cada unidade vai comportar mais de 800 presos.
As micro e pequenas empresas que quiserem aderir ao novo Simples Nacional terão até o dia 30 para fazer o pedido. O programa possibilita o pagamento de até 8 tributos federais em apenas uma guia, podendo aí reduzir até 40% o imposto. O Simples Nacional ou Super Simples é destinado a micro e pequeno empresário que fatura até R$ 3.600.000 anualmente. Este ano, uma mudança nas regras estendeu aí o benefício para 142 categorias, como engenheiros, médicos, advogados, arquitetos e também psicólogos. E hoje o dia amanheceu nublado, com as temperaturas assim mais baixas, né? Só que à tarde não teve jeito, o sol predominou. E será que na quarta-feira o tempo muda? Veja os detalhes na nossa previsão. A previsão para esta quarta-feira continua com pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 35 graus em Votuporanga. E depois do intervalo tem a série Um Olhar pela Janela. E hoje vamos conhecer mais um pouco da história de espaços usados por grande parte da população, as praças. No primeiro episódio vamos falar de algumas curiosidades da Praça da Matriz. É já, continue com a gente. O salário dos professores deve ter um aumento de pouco mais de 13%, segundo estimativa da Confederação Nacional de Municípios, com base nos critérios que têm sido adotados pelo Ministério da Educação. Com o reajuste, o piso inicial dos professores de escola pública, com formação de nível médio e jornada de trabalho de 40 horas semanais, passa dos R$ 1.900. E chegou a hora da série Um Olhar pela Janela e hoje inicia um novo episódio. Com certeza muita gente vai se identificar com essas histórias que vamos conferir sobre duas das principais praças de Votuporanga, a da Matriz e também a da São Bento. E para começar bem, vamos falar da Praça da Matriz, um lugar que foi e ainda continua sendo ponto de encontro de muitos votuporanguenses. Inclusive, ela serviu como referência para outros municípios da região. E você sabe por que esses espaços foram criados? Vamos descobrir agora. Hoje vamos conhecer a Praça da Matriz, a Igreja Matriz e a Praça São Bento. Nós pretendemos, nessa reportagem, mostrar a vocês que a praça, ela é do povo e que cada uma daquelas pedrinhas que formam o calçamento da praça, ela tem uma memória coletiva, porque todos nós, quando passeamos pela praça, nos lembramos da importância que aquela praça teve na nossa vida, na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta. E ao entrar na Igreja Matriz, nós olhamos para a arquitetura da Igreja Matriz e nos lembramos do tempo, do progresso, do desenvolvimento, do tempo da fraternidade em que a população se uniu para construir esse cartão de visita da cidade. Para a arquitetura e urbanismo, a praça ela é um dos elementos fundamentais que compõem o espaço urbano, né? Ela é um marco que compõe a estrutura da cidade e talvez, se não o mais importante, um dos mais importantes, porque é nela que se resume a vida da coletividade das pessoas. Ela é o espaço da socialização, né? Embora, infelizmente, ela perdeu um pouco disso ao longo dos tempos, né? Então, ela tem a praça, ao longo da história, ela assume várias características, várias posições. Então, o local da mercadoria, das trocas de informações e trocas de mercadorias, mas com o passar do tempo, ela assume uma postura de agregar os valores sociais mesmo, né? Então ela tem que, essa questão da história da cidade, né? Principalmente as praças centrais, as que estão localizadas nas áreas centrais da cidade, ela traz essa gama de informações históricas, e o que é muito importante. E vivi essa praça desde o início de sua concepção. Interessante que na época existia um slogan dizendo o seguinte: ou a saúva acaba com o Brasil, ou o Brasil acaba com a saúva. Essa praça aqui era um ninho das saúvas. O primeiro trabalho que o Nabucco fez nessa praça foi acabar com a saúva.
Uma vez acabada com essa uva, aí ele começou a fazer o projeto da nossa Praça Fernando Costa, que na época passou a ser exemplo para todas as cidades da nossa região. Várias cidades vizinhas, Magda, por exemplo, fez a praça dela baseado na nossa. E assim muitas outras cidades se basearam, e era um ponto de encontro regional, não só local. E local é natural porque de Votuporanga a praça era muito bem cuidada, jardins, com os canteiros com flores, com ornamentação muito adequada, vegetação diferente daquela que nós estávamos habituados e muito bem cuidada. E a Fonte Luminosa era outro aspecto que todo mundo admirava e gostava, como gosta até hoje. O arquiteto e urbanista, que é o agente que mais trabalha esse espaço público, ele tem que ter esse cuidado quando ele for trabalhar as praças, de trazer o resgate histórico, né? E também pensar na plasticidade desse ambiente, não só do ponto de vista da estética mesmo da praça, mas do ponto de vista do conforto, porque as praças elas têm uma função muito grande dentro da sociedade, né? E hoje você vê que as pessoas elas se afastam das praças porque elas consideram as praças lugares deteriorados, né? Lugares onde você não tem uma sombra para sentar. Quando você pensa no projeto, você tem que pensar na proximidade dos bancos dessa praça, para até no sentido de unir mais as pessoas, a arborização, né, o porte dessas árvores, trabalhar uma mesclagem para não ficar tão perigoso durante a noite e também não ficar sem sombra durante o dia. Os critérios de iluminação também fazem todo sentido, os portes, né, a altura dessas luminárias que vão estar sendo trabalhadas, os caminhos, para que justamente as praças elas não se configurem apenas como os caminhos, né, que é o que elas têm sido utilizadas hoje mais como caminhos. Então as pessoas utilizam as praças para encurtar as distâncias. E as praças elas têm que ter uma conotação dentro da cidade, né? Então as pessoas hoje estão muito ligadas na era da informática, né, o computador, as pessoas ficam sempre ali no celular, uma conversando com a outra e chega na praça, ela não tem um lugar para ela se socializar, né? E isso acabou meio que né, perdendo um pouco essa cultura, né? As praças que eram tão cheias, né, num determinado período, que as pessoas é o local do romance, né, o local do encontro. E as praças perdeu isso hoje em dia, não tem mais. Eu atribuo parte aos projetos e parte à mudança mesmo na estrutura social das cidades, né? É bom conhecermos cada vez mais aí da nossa história, né? E amanhã voltamos a falar de praças de Votuporanga na nossa série Um Olhar pela Janela. Um trabalho desenvolvido pela professora Evanir Peixoto, juntamente aí com os alunos de arquitetura da Unifev. E o TVU Jornal, segunda edição desta terça-feira, fica por aqui. Amanhã, ao 12h30, outras notícias locais para você. Tenha uma ótima noite e até mais. Tchau, tchau.